fazer uma oração inicial por nós? Oremos. Querido Deus, muito obrigada por estarmos aqui, sendo este momento, Senhor, para aprender mais da Tua palavra, Senhor, para te agradecer, Pai, pela noite de descanso maravilhosa, para dizer que te amamos, que nós não somos nada sem Deus. Obrigado, Pai, pelo livramento das nossas vidas e vindas, Pai. Obrigado, Senhor, por tantas maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, e que o Senhor possa estar dando, Senhor, uma cura para aqueles que estão enfermos nos hospitais, e se estiver no nosso meio, na nossa igreja, que seja curado em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por tudo. Te agradeço hoje e sempre. Amém. Amém. Ok. Bom, vamos dar uma iniciada no nosso material da semana 8. Quero falar um pouquinho com vocês sobre essas passagens que vocês leram, Mateus capítulo 24, Marcos, Lucas e João. Vamos falar um pouquinho sobre as profecias dos finais dos tempos. Jesus alertando e falando, né, nesses discursos dele sobre os finais dos tempos, sobre os fins dos tempos, o que iria acontecer. E em meio a esses discursos, né, Travou de novo? Travou do pastor. Pastor. Travou? Congelou, pastor. Eu acho que o pastor travou, hein? Travou. Vou esperar ele voltar. Ninguém está ouvindo? Tá aqui, peguei. Você falou tudo na frente? Só isso. Apaguei uma cara. Daqui a pouco você escuta. Enquanto nós aguardamos, vamos voltar àquele assunto da visita. Aí tem que avisar se quer galo, se quer pato, galinha. Aí sim. Não tem o acampamento dos jovens? Não vamos fazer o acampamento dos velhos. O acampamento dos jovens. Essa foi boa. Acampamento dos idosos. Terceira idade. Quem vier beber água de Itanhaém, renova. 10 anos. Eu vou logo mergulhar. Vale para quem beber água de Itanhaém, é isso? Água de Itanhaém renova. Então, eu não vou tomar água, não. Vou tomar água, vou mergulhar logo. Você é patricinho, né? Não precisa também de tanta água assim. Vou dar logo um banho logo. Já pensou? Você sabe que eu fui batizada no Rio de Itanhaém? Foi? Muitos pastores batizam ali mesmo. É no Rio, aqui perto. Eu nasci em Jesus pela Igreja Avivamento Bíblico, aqui do Guarujá, né? E a Igreja Avivamento Bíblico, ela tinha uma congregação em Itanhaém. Então, quando eles iam realizar batismos, eles gostavam de fazer em Itanhaém. Então, me batizei nesse rio.
Ai, lindo. É uma água tão limpinha, né? Branquinha. Aí um dos dias mais lindos da minha vida foi o dia do meu batismo. Aí, pastor voltou. Tudo bem, pastor? Voltei. Voltou. Não sei o que aconteceu. Romério, meu amor, tudo Caiu bem? completamente. Márcia Bruno, bom dia. Cadê meu pequenininho, Romério? Aí o nosso. E a Gi? Ok. Então, continuando aí, todo mundo me ouvindo? Venê. Foi buscar os outros. Tá bom. Então, continuando, Dados falando. Estava com o telefone, respondendo a irmã Maria José, a Gil e o Pedro estão na outra aula com a irmã Miriam. O microfone estava fechado. Tá bom, manda um beijo. Tá bom. Muito bem, então, esses textos do material que eu entreguei para vocês, Mateus capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21 e João capítulo 13. Se vocês leram essas passagens ao longo da semana, são discursos do Senhor Jesus Cristo sobre os finais dos tempos, sobre as coisas que iriam acontecer no fim dos tempos. E em meio a essa realidade, em meio aos discursos, né, o Senhor também faz a oração no jardim do Getsemane, e também é aquele momento da última ceia, né? Nós estamos chegando naquele momento que eu falei para vocês, que a gente vai aprender um pouco mais e olhar um pouco mais sobre a última semana de Jesus, né? A gente vai, se Deus permitir chegarmos hoje, a gente vai falar um pouquinho dos últimos 6 meses do ministério do Senhor Jesus Cristo e especialmente depois, né, a última semana, né? O que aconteceu nesta última semana, quais são os eventos que aconteceram e como é que nós identificamos isso nos evangelhos, tá bom? Falando sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. Então, os discursos proféticos, né, juntamente com a última ceia, aquela passagem que nós conhecemos, e também a oração de Jesus no jardim do Getsemane. Nessa leitura que nós fizemos aí, nesses capítulos dos 4 evangelhos, Jesus vai ensinar especificamente sobre os últimos anos, né, do programa dele para a nação de Israel, para o povo de Israel. E este novo programa, né, quando trata com a igreja especialmente, começa lá em Mateus capítulo 16, verso 18, um texto conhecido nosso, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A gente vai compartilhar um pouquinho sobre isso hoje, porque isso vai... o que eu quero passar para vocês é que vocês desenvolvam aí um pequeno trabalho, uma pesquisa sobre esta passagem, né, de Mateus capítulo 16, mas eu vou explicar um pouquinho até o final do nosso encontro hoje. Então, este novo programa de Jesus Cristo, que começa lá em Mateus capítulo 16, ele vai falar sobre esta pedra, quando ele começa, ele funda, então, a igreja. Este novo programa do Senhor, né, que diz respeito em relação à igreja, começa aí e tem um período determinado nas Escrituras, né, que é quando a própria igreja for levada, né, à presença do Senhor. Então, nesses discursos, chamados discursos apocalípticos, né, que o Senhor fala dos finais dos tempos, né, ele trata como que ele vai se relacionar com a nação de Israel e como, né, que vai se relacionar com a igreja, que é, como diz Paulo aos Romanos, nós somos enxertados, né? Nós somos adotados na filiação
com Deus. Então, a igreja ela é enxertada na oliveira, né? Como Paulo diz lá em Romanos capítulo 9 até o capítulo 11. Então, nós entramos neste programa que vai durar um período. E este período, né, é o período que a Bíblia, em outras palavras, chama a época da graça, a época da igreja, a época do evangelho. Então, tem um período para se concretizar. E é isso que essas leituras, né, que vocês fizeram vai anunciar. Então, ela vai mostrar para nós a preparação para a morte do Rei, né, a morte do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente olha lá para Mateus capítulo 24, por exemplo, né, estes discursos proféticos, né, todos esses eventos que o Senhor coloca lá, tanto em Mateus 24 quanto em Lucas capítulo 21, que são os mais específicos, tudo isso começa com a grande tribulação. E após estes anos de tribulação, os 7 anos, então, o Senhor retorna naquilo que a Bíblia diz que é o segundo advento, né? Ou a parousia, ou o retorno do Senhor Jesus Cristo. E ele vem, então, ele vem para reunir Israel para, né, a libertação e também para o seu julgamento. Nesses discursos que nós lemos, Mateus 24, Lucas 21, o Senhor mostra quais seriam os sinais, né, que antecederiam a vinda do Messias para ser rei e para ser juiz, né? Então, são discursos apocalípticos, né, para que o seu povo, né, Israel especialmente, né, o seu povo pudesse discernir os tempos e épocas, né, e pudesse, então, ficar preparado para a volta do Messias, né? A igreja ela tem uma promessa específica, né? A igreja tem uma promessa. Qual é a promessa? A igreja tem a promessa do arrebatamento, né? O povo de Israel ele tem essa promessa também do retorno do Senhor, só que precedido, né, por sinais, né, como ele vai falar bastante nos discursos, né, discernir os tempos e épocas, né, como era na época de Noé, assim também vai acontecer, anunciando, né, o retorno do Senhor Jesus Cristo. E aí sim, agora o Messias, né, que quando veio, né, veio como uma pessoa humilde, né, veio montado no jumentinho e veio para ser morto. Agora ele retorna como rei e ele retornará também como juiz. Em meio a toda essa realidade, a todo este discurso, né, o que vocês leram, né, espero que tenham lido, né, em meio a tudo isso, o Senhor mostra o amor dele, né, ele lava os pés dos discípulos, né. Nós conhecemos a passagem lá de João 13, que fala da cerimônia, aquele momento especial lá do lava-pés, né? Antes da última ceia, preparando este momento. Tá? Então, é interessante nós olharmos essa realidade e nós vemos tanto a questão do que o Senhor anuncia, né, o plano dele, falando sobre tudo aquilo que ainda iria acontecer, falando do propósito dele para o povo de Israel, falando do propósito dele para formar a igreja, para fundamentar a igreja nele, na pessoa dele, na obra dele, no sacrifício dele. Em meio a tudo isso, ele demonstra o seu amor para com aqueles que eram mais próximos dele, né? A cerimônia do lava-pés e também a oração
do Senhor lá no jardim de Getsêmani, né? E em este processo todo, ele fala sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus, né? Anuncia a vinda dele e fala, né, nos ensina para que nós, pela pessoa do Espírito, nós poderemos entender tudo aquilo que ele mesmo, Jesus Cristo, havia ensinado. Ele fala também que, por conta de todas essas realidades, nós crentes, né, os crentes, os fiéis ao Senhor, os fiéis à palavra, seriam desprezados, seriam rejeitados, né, seriam perseguidos. Tudo isso ele vem anunciando, vem falando, né, em meio a esses discursos, né? Por outro lado, ele também fala, né, e é uma promessa dele, né, de que aqueles que confiassem nele, aqueles que obedecessem a ele, sentiriam, em meio a toda essas dificuldades, né, sentiriam paz, sentiriam alegria, né, se confiássemos no Senhor, se obedecêssemos a ele e a sua palavra. E aí, então, pertinho já da sua morte, pertinho desta última semana que o Senhor iria passar, ele ora por nós também, na famosa e linda oração do Getsêmani. Então, ele ora por ele, né, por toda a realidade que nós conhecemos, aquilo que ele iria enfrentar, né, toda a dor, todo o sofrimento, toda a angústia que ele, como ser humano, né, iria passar, né, ele ora por ele, né, pedindo que Deus o livrasse daquele momento, se fosse essa vontade de Deus, mas ele sabia que não era, né, nós conhecemos essa oração do Senhor, mas é importante nós pensarmos, né, também na oração que ele faz por nós, por você e por mim, pelos discípulos que estavam pertinho dele, os que estavam ao lado dele, e por todos os futuros crentes, né? Por todos aqueles, como ele diz, que haveriam de crer nele, né? Isto inclui você e eu. O Senhor orou por você, orou por mim, orou pelos nossos queridos na oração do Getsêmani. Então, todas essas questões que eu falei, todos esses itens, né, foram descritos, né, nessas passagens, né, nestes textos que nós lemos. Então, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13 e João 13 também falam sobre estes que eu falei para vocês, que é a preparação, né, para tudo aquilo que viria, né, no caso, para a morte do nosso Salvador. Então, vamos pensar um pouquinho, vamos conversar um pouco sobre estes itens, antes de nós entrarmos nas perguntas e depois no que eu queria compartilhar um pouco mais com vocês, né? Quando a gente lê essas passagens, quando a gente olha para esses discursos, né? Olha mais uma vez para a oração de Jesus Cristo, né? A oração dele por você e por mim, né? Ele ora para que nós continuássemos a obra dele, tá? É uma obra que o Senhor inicia e nós temos o privilégio, a responsabilidade, uma grande tarefa pela frente como pessoa, né, como discípulo e também como igreja, de continuar a obra do Senhor. Né? Qual obra? A obra de revelar o seu Filho, né, o Filho de Deus ao mundo, de anunciar a salvação. Né? E a oração do Senhor é para que, enquanto nós fazemos isso, enquanto nós obedecemos a grande comissão, né, o Senhor nos guarde, o Senhor nos proteja, para que nós possamos alegremente, né, e com toda a dedicação, nós
realizarmos esta obra magnífica que Deus nos deixou para fazer, né? Então, é sempre importante nós lembrarmos, né, sobre a grande comissão, né, lá de Atos, também dos evangelhos, né, sobre a ordem de anunciar a Jesus. Muitas vezes, né, nós fazemos o contrário, né? Como eu tenho um livro aqui, que o tema do livro é a grande omissão, né? Ele tira o C da palavrinha, né? E fica a grande omissão e não a grande comissão. Muitas vezes nós crentes, nós discípulos, nós a igreja, nós muitas vezes nos omitimos, né, daquilo que fomos comissionados. Então, quem foi comissionado? Você e eu. Todos nós fomos comissionados a uma tarefa e nós não podemos abrir mão dela, né? Nós não podemos nos omitir e deixar de fazer a obra do Senhor, a tarefa que Deus deixou para nós, né? Então, essa tarefa é anunciar a Jesus. Essa tarefa é alcançar os perdidos, é ir por todo mundo, ir pertinho de você e de mim, ir pertinho da igreja, ao lado, enfim. Comissionados nós fomos para isso. Nós não somos apenas chamados, né, para estarmos na igreja. Nós somos chamados para estarmos na igreja e sairmos da igreja. O grande desafio para nós é esta saída agora diante de tudo que está acontecendo, né? Então, nós temos que sair mesmo, né? E dentro do possível, dentro de todos os parâmetros, né? Nós anunciarmos a Cristo, o nosso Salvador, tá? E eu quero destacar isso porque na oração sacerdotal que nós falamos, a oração do Getsemane, né? O Senhor pede proteção para você e para mim. O Senhor ora por você e por mim para que, enquanto estivermos, né, obedecendo à grande comissão, o Senhor nos guarda, o Senhor protege, né? O Senhor cuida daqueles que são obedientes a Ele. Então, pense nisso um pouquinho, né? Porque nós temos que continuar essa obra. Nós fomos chamados para fazer esta obra, né? É uma obra enorme, né? É um privilégio muito grande para você e para mim, mas esta é a grande comissão. O Senhor deixou a sua igreja na terra para que nós pudéssemos colocar em prática a grande comissão. A grande comissão, ela é falada nos 4 evangelhos, assim também como no livro de Atos, né? Então, o grande desafio que eu quero passar para vocês aí, né, é para que a gente não faça o contrário, para que nós não façamos a grande omissão, né? Nós temos a grande comissão, com C. Vocês estão entendendo o que eu falei? Não? Está sendo audível para vocês? Faz o dedinho assim. Deu, né? Cortando muito, né? Está cortando muito? Está cortando, Homero? Mas deu para ouvir o restante? O restante deu para ouvir, mas tem hora que você sai, fica cortando. Eu vou repetir, então. Pode. Nós, como igreja, nós, como discípulos, nós recebemos da parte do Senhor, né, a grande comissão, com C. Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos retroceder, nós não podemos nos acovardar, nós não podemos deixar que exista na minha vida pessoal, né, a grande omissão. Eu me omitir. Omitir seria deixar de cumprir,
seria deixar de obedecer, né? Então, quando nós lemos essas passagens, nós precisamos nos sentir mais e mais desafiados. Nós precisamos nos sentir mais e mais encorajados, né? Então, por exemplo, quando eu leio a oração do Senhor no jardim do Getsemane e vejo por que Jesus orou, pelo que ele orou e o que isso significa para mim hoje. Entende? São essas perguntas que eu preciso me fazer, né, quando eu leio essas passagens. Se o Senhor orou por todos aqueles que haveriam de crer, orou pelo quê? Só para crer? Será que foi isso? Né? Qual é a aplicação que nós temos da oração no jardim de Getsemane? Quem ia falar? Eu cortei aí? Não. Alguém quer falar? Ok. Então, é pensar um pouco nisso, né? Nós fomos comissionados. E eu preciso pensar como é que eu estou exercendo este comissionamento. Onde é que tem estado a minha obediência? Eu tenho feito? Eu tenho sido obediente à grande comissão? Tá? É uma obra para ser feita. Tá? E ela é feita pela igreja. Ela é feita por você e por mim. Somos nós os responsáveis. Não são os outros, é você e eu. Né? Então, é pensar um pouquinho nessa realidade, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege para que nós possamos continuar esta obra magnífica que o Senhor deixou para você e para mim. Aí no material que eu entreguei, tem pelo menos, acho que três perguntas, né? Duas que estão, dizem a mesma coisa. A primeira perguntinha, se vocês estiverem me ouvindo bem aí. Nessas passagens, fala de Pedro, né? Da traição de Pedro. Aí tem uma perguntinha. Por que você acha que Jesus disse a Pedro com antecedência que Pedro o trairia? Vocês pensaram nisso? Por que Jesus falou para Pedro, olha, você vai me trair? Por que ele anunciou com antecedência? Por que ele previu, né, a Pedro daquilo que Pedro iria fazer em termos de, no caso, a traição? Como é que vocês aplicam isso? Como é que vocês pensam? Vocês pensaram no material aí, a folhinha que eu entreguei? Vocês chegaram lá ou não? Abra o microfone aí, vocês estão muito quietos. Eu penso, pastor, que Jesus revelou a ele, porque sabia que ele ia trair e sabia que ele ia se arrepender, né? Por ter um coração humano, né? E todos os humanos não são perfeitos, tem uma falha até os apóstolos. E Jesus sabia que por ele trair e se arrepender, a traição dele traria o coração dele arrependimento para ele fazer a obra de Cristo perfeitamente. Ok. Quem mais? Dentro de tudo que a gente compartilhou aqui, tem uma aplicação, para mim, né, bem óbvia. Bem óbvia. Pelo menos uma implicação bem óbvia daquilo que o Senhor avisou a Pedro. Olha, você vai me trair. Lembrem em que momento que a traição acontece. Lembrem do contexto da traição. Por que Pedro traiu a Jesus? Por que ele negou a Jesus? Então, pastor, eu penso que isso aconteceu porque, para mostrar para Pedro, né, para que ele não se desesperasse a ponto de fazer algo de errado com ele mesmo, né? Ele se arrependeu amargamente
Mas talvez ele tenha lembrado, poxa, Jesus já sabia que eu ia fazer isso. Ele me conhece, ele sabe que sou pó, né? Ele sabe que sou ser humano, falho, e ele me amou mesmo assim. Eu acho que tudo isso ajudou o arrependimento verdadeiro dele. Pastor, eu penso nesse texto da seguinte maneira. Ele ainda não tinha, como os outros, recebido o Espírito Santo. Então, ele agia ainda meio que natural. Jesus o preparou e ainda falou, mas quando você se fortalecer, fortaleça os seus irmãos. Você vai cair, mas você vai levantar. Legal. Muito bom. Joia. Que mais? Alguém mais quer completar? Fala da nossa fraqueza, né? Fala da nossa natureza humana, né? Fala, claro, da possibilidade mesmo do arrependimento e retorno, mostrando a fraqueza nossa. Mas eu queria ampliar um pouquinho com vocês. Eu acho que também tem a ver com outras questões que o Senhor coloca aqui, que tem a ver com este contexto maior que temos falado. Que mais? Quem ia falar? Quando eu penso nessa passagem, eu lembro sempre assim, né? Pedro era muito impulsivo, né? E ele agia muito no calor das emoções, assim, no calor do momento. E quando você se compromete com o reino, é muito grande a responsabilidade que você está assumindo, porque você está assumindo diante do reino, né? E aí, naquele momento, no calor do momento, você se compromete levando em conta só o momento, mas você não sabe o preço que você irá pagar, vamos dizer assim, no dia a dia, porque é um dia de cada vez. Porque quando eu lembro dessa situação de Pedro, eu lembro quando diz também no Velho Testamento, né? Se fizeres um voto a Deus, é melhor que não votes, né? Porque se votar, se fizer o voto, né, você terá que pagar, vamos dizer assim, né? E Pedro, ele era muito impulsivo, ele agia ali naquele calor do momento, mas ele não sabia o preço desse compromisso e a vida iria trazer para ele ali, né? E naquele momento, quando ele se viu realmente diante da morte, porque Jesus, a partir do momento que Jesus foi preso, todos os outros estavam ameaçados. E no momento em que ele se viu como sendo confrontado, a primeira coisa que ele fez foi voltar atrás, porque na verdade ele dizia para Jesus que estava pronto para morrer com ele, mas ele não sabia o que ele estava dizendo. E no momento em que ele foi posto à prova de que ele não estava disposto verdadeiramente a morrer com Cristo, ele provou que ele não estava realmente pronto para morrer com Cristo. Eu acho que aquilo foi uma forma de Jesus dizer para ele, olha, você vai me trair. E ele disse, não, Senhor, nunca, jamais. Jesus permitiu que aquele momento acontecesse para ele mostrar para ele mesmo quanto ele não estava pronto. E que as coisas é de um dia de cada vez. Quer dizer, quando vier a mão para fazer, faça no momento que vem. Mas não comprometa o restante. Vai um dia de cada vez, avançando, dentro das suas condições. E pedindo, e sempre na dependência de Deus. Porque, na verdade, nas nossas forças, nós vamos falhar. É fato. Agora, na força do Senhor, Ele vai acrescentando a medida da nossa fé. A medida, de acordo com as circunstâncias, sabe? Então, eu penso que aquilo foi mais ou menos assim. Eu sempre vejo dessa forma. Muito bom. Legal. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Então, se nós olharmos humanamente falando, né? Ele estava com medo, assustado que o Redentor dele estava passando por aquilo, e ele viu Jesus fazer tantos milagres, tantas coisas, e ele não acreditava que ia acontecer isso com o Salvador dele, né? E que estava acontecendo. Então, ele estava assustado, desprotegido, digamos assim, né? Então,
a gente entende, a gente pensando como humano, né? A gente entende. Poderia acontecer até com a gente, né? Então, a gente não pode julgar ele, não pode julgar ninguém, né? Ok. Legal. Alguém mais? Ok. Eu queria acrescentar a tudo que vocês compartilharam, essa realidade aí do contexto maior, que eu falei da grande comissão, né, do fato de testemunhar do Senhor, né? Então, essa história, né, de Pedro também revela, além de tudo que vocês falaram, né, a realidade da própria ligação. Eu quero fazer uma ligação com a pessoa do Espírito Santo de Deus na nossa vida hoje, né? Então, Pedro se vê, como Edson falou, como todos vocês falaram, né? Se vê diante de uma situação inusitada para ele, né? E com medo do que poderia acontecer, né? Com medo, né, de ver eu sou de Jesus, né? Em meio à perseguição, em meio até à questão da possibilidade, né? Não havia acontecido ainda, mas a possibilidade da morte do Salvador, de ser preso, né? A questão como a Val colocou, né, de você assumir um compromisso, né, e sempre avaliar aquilo que você está se comprometendo a fazer. Talvez essas coisas todas passando, né, na mente de Pedro, mas eu queria só acrescentar alguma coisa do que vocês falaram, que é a realidade da pessoa do Espírito Santo, né? Então, ele, diante da pressão, diante do medo, diante de tudo aquilo que poderia acontecer com aqueles que eram de Jesus na época, né, vou dizer assim, né, os discípulos de Jesus Cristo, ele, por conta disso, e juntando a questão da natureza humana, toda a realidade de que vocês falaram, né, ele nega, né, ele volta atrás, né, ele não consegue se firmar, né, como nós também, né, não conseguiríamos fazê-lo, nós não poderíamos fazê-lo em termos de fidelidade, de se comprometer mesmo, né, de assumir um compromisso com o Senhor, né, à parte do Espírito Santo que habita em nós, né? Então, por isso que Atos 1 fala: e recebereis poder, né? Vocês terão todas as condições, né, de serem fiéis ao Senhor, vocês terão todas as condições de cumprirem o compromisso com o Senhor, vocês terão todas as condições de anunciar esta mensagem, mesmo com medo, mesmo com pressões, mesmo com perseguições, mesmo com N coisas que iriam acontecer, como acontece, você vê isso a partir do livro de Atos, né? Vocês não conseguirão fazer essas coisas, né, sem o poder do Espírito Santo de Deus. Então, é sempre lembrar disso, né? Assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para quê? Né? Para testemunhar. Né? Então, eu muitas vezes esqueço dessa realidade, esqueço deste propósito essencial, primordial, né, da pessoa, né, do Deus Espírito habitando em nós, né, para nos ajudar, para que nós tenhamos nele condições de não negar a Jesus, condições de não retroceder, né? Condições de sermos fiéis, apesar da natureza humana, né? Apesar de todas as realidades que muitas vezes nós enfrentamos. E aí, junta tudo que vocês compartilharam, né? Mesmo quando eu fraquejar, né, eu posso me arrepender e retornar, né? Na
sabedoria que o Espírito Santo de Deus me dá, eu posso ter discernimento de ser sábio nos compromissos que eu tenho, né? Nessa obediência à grande comissão, né? Para que eu cumpra aquilo que eu me comprometo a fazer, né? Para que eu seja fiel no pouco, para ser colocado no muito. Então, todas essas questões, tudo que vocês falaram, né, está nessa implicação, né, do porquê que o Senhor mostrou a Pedro antes do acontecimento, né, e trazendo para nós, o nosso dia a dia hoje, né, que nós também, muitas vezes, em alguns momentos da nossa vida, nós agimos como Pedro, né? O Edson falou assim, né? Ele não pode, não deve julgar ninguém, né? Todos nós estamos sujeitos, né? Estamos sujeitos, sim, né? E o Senhor deixou revelado essa passagem e tantas outras que temos compartilhado para que a gente saiba como proceder, né? Para que eu não seja contado entre aqueles que negam, eu não seja contado entre aqueles que retrocedem, eu não seja contado entre aqueles, né, que se deixam esmorecer, acomodar. Eu não posso ser contado entre aqueles, por quê? Porque eu tenho as Escrituras, eu tenho a pessoa do Espírito Santo habitando em mim. E aí, isso está revelado para que eu saiba, né, o que hoje em Cristo eu devo fazer, né? Não ser contado entre aqueles que podem falar assim, mas eu não sabia, eu não sabia o que fazer. Claro que eu sei, claro que eu sei, claro que eu tenho condições de fazê-lo, quando eu entendo isto, e como Jesus fala, olha, tem uma perguntinha aqui que é a continuidade do que nós estamos falando, né? A perguntinha parece uma pergunta estranha, mas é assim, por que é melhor para os crentes, né, ter o Espírito Santo em nossos corações ao invés de Jesus em nossa presença? Vocês chegaram a ler essa pergunta? Não sei se deu para entendê-la. O que vocês acham? Ele disse aos discípulos que ele iria embora, que Jesus iria embora para o bem deles, para que o Espírito Santo viesse. Por quê? Por que era melhor que ele fosse embora para que o Espírito Santo viesse, né? E seria melhor para você e para mim? Por que é melhor do que a presença de Jesus ao nosso lado, como era com os discípulos? O que vocês acham? Porque o Espírito Santo ele nos dá poder e autoridade para ser embaixador de Cristo aqui na Terra, né? Ok, legal. Espírito que mais? Santo Há um segredo, né? Há uma realidade na pessoa do Espírito Santo, diferentemente da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí? O Espírito Santo vem morar dentro da gente, né? Vem controlar a nossa vida. Caso Isto. Joia, ele veio habitar em nós, né? E isto faz toda a diferença, né? Nós temos Deus habitando em nosso coração, diferentemente como era no Antigo Testamento. Lembram lá? Né? No Antigo Testamento, a pessoa era tomada pelo Espírito Santo para uma tarefa. Ele exercia a tarefa e o Espírito Santo se retirava dele. No Novo Testamento, por isso que Jesus fala, é melhor que eu vá para que o Espírito Santo venha, né, e habite em vocês, more dentro do coração, dentro da vida de vocês. E aí, né, nós temos, então, todas as condições de sermos testemunhas, todas as condições de obedecermos à grande comissão.
Ok? Por isso que é melhor, no sentido de que o Deus Espírito habita no crente. Ok? Alguém quer completar? Quer falar alguma coisa? Ok. Tem mais uma perguntinha final aqui. Talvez seja bem particular, né? Mas vocês querem compartilhar algumas sugestões, alguns desafios, eu acho legal. Até diante do que a gente vive hoje, algumas implicações práticas, é bom ouvir vocês. Jesus orou para que os futuros crentes fossem um. Quais são os maiores desafios para a unidade cristã hoje? O que vocês acham? Quais são os maiores desafios para a unidade cristã hoje? Eu não estou achando as perguntas dele. Eu vi isso aí que eu estava lendo depois. Ouviram a minha pergunta? Oi! Oi. Ouviram ou não? Ouvimos. Então, estou esperando. Tem muitas implicações, né, da unidade. Então cristã. fale uma só. Fale só uma. Tem várias placas de igreja, cada um querendo puxar a sardinha, o carvão para sua sardinha, né? Então fica difícil, né, se unir, né? Pastor, eu acredito que a dificuldade maior, pelo menos eu vejo, que é aceitar e entender que somos diferentes, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem os seus defeitos, e para a gente ser um, né, a gente poder aceitar e amar o irmão mesmo com os defeitos dele, lembrando que eu também tenho os meus, então eu acredito que é isso, passar por cima dos defeitos, das debilidades de cada um. Suportando em amor cada um. Tá. Aquilo que Pedro coloca na carta dele, né, quando ele fala de nós, o amor cobre multidão de pecados. Lembra lá? Né? O amor cobre multidão de pecados. Então, segundo a Patrícia, a dificuldade que muitas vezes, o desafio que nós temos, né, para a unidade cristã, talvez seja uma falta de compreensão, né, um para com o outro. Que mais? Vamos tentar fechar assim, né, vamos focar, né, na nossa própria realidade, na nossa comunidade, nossa família. Né? Não vamos pensar em termos de a unidade com outra igreja ou coisa parecida, mas entre nós, a unidade do povo de Deus. Qual é o desafio que nós temos? Falta de compreensão foi o que a Patrícia falou. Que mais? Ou vocês acham que não tem dificuldade? Se não tem, a gente fica quieto. Mas se tem, qual é? Ou não tem? Eu penso que tem algum desafio? Eu acho que nós precisamos ser um com Jesus, né? Todos temos que estar juntos, unidos, com o mesmo propósito. Né? Acho que é o propósito que às vezes não é igual ao de todos. Então, acho que Jesus está falando isso. Que todos tivessem a mesma unidade, o mesmo compromisso, a mesma vontade, o mesmo alvo, na verdade. Ok. Todos com o mesmo propósito. Como é que a gente alcança isso, Marcos, na tua cabeça?
como é que a gente define o mesmo propósito? A partir do quê? Do entendimento da palavra, né? Ah, ok, legal. Tem que, se não entender qual o propósito, aí fica todo mundo brigando um com o outro para mostrar quem faz mais. Ok. Alguém mais quer acrescentar? Qual é o desafio que, de repente, você tenha, você enfrenta, ou você enxerga, né, um desafio para a unidade do povo de Deus, para a unidade dos crentes? Eu acho que pensando assim em locos, né? Porque eu acho que a partir da compreensão do nosso território, nós podemos então imaginar o que seria o mundo, né? Eu acho que pensando enquanto local, eu penso que se houvesse, como, vou só completar o que o Marcos falou, eu acho que todos se entendessem verdadeiramente o propósito da igreja, do reino, assumisse a responsabilidade, né, pessoal, né, naquilo que ele pode cooperar, contribuir, né, para o propósito de Deus, entender o seu chamado, a sua responsabilidade, né, é aquela coisa do mordomo fiel mesmo, né? Deus deu um talento para cada um. Deus não deixou ninguém sem talento. Então, se ele deu um talento para cada um, para alguns mais, outros menos, mas se ele deu um para cada um e ele garante isso na sua palavra, eu acho que a primeira coisa que o crente, enquanto nascido de novo, ele tem que pensar qual é o talento que Deus me deu e como usar esse talento, para qual é a minha parte, qual é a minha contribuição na igreja que eu sirvo, né? Porque eu estava falando agora há pouco para o Fernando, a igreja ela é só um local de ajuntamento. E esse local de ajuntamento tem um dia certo, um dia, né, determinado para esse ajuntamento, para glorificar a Deus, para adorar a Deus, porque o propósito do encontro, e dentro da nossa cultura, né, é o domingo, mas esse momento do encontro é só para glorificar a Deus, para adorar a Deus. Mas, verdadeiramente, o nosso trabalho enquanto reino, ele está fora desses dias de domingo. Ele é durante de segunda a sábado. E aí é na nossa casa, e aí é no nosso trabalho. Onde for o nosso percurso, nós somos a igreja de Deus, indo, transitando, né? E aí cada crente tem que entender que ele está ali em ação, né? E aí ele tem que estar atento para tudo aquilo que vem à vida dele, aquilo que ocorre na vida dele. Seja uma palavra de incentivo, seja uma palavra de motivação, seja até uma admoestação, seja uma orientação, mas em tudo ele entender que ele é o embaixador de Cristo e que ele está aí para fazer a diferença, né? Então, acho que cada crente, se ele assumisse, entendesse essa responsabilidade, esse compromisso, e ele realmente agisse dessa forma, ou pelo menos se esforçasse para agir, eu acho que a igreja hoje teria estaria mais em unidade. Independentemente da placa, ela estaria mais em unidade. E todos entenderiam o propósito, né? E sua responsabilidade e compromisso diante do Senhor. Acho que esse é o nosso papel. Pastor, Meu marido está me batendo aqui com a régua, porque eu estou falando demais. pastor, Ok, legal. Fala, Rosa. Ou não? um desafio A régua lá do... um desafio para mim, digamos assim, em relação a promover unidade entre os irmãos, é conhecer o corpo. É conhecer o corpo. Por quê? Falando em relação ao corpo, a igreja, digamos assim, eu posso dizer que tem pessoas na igreja que eu não sei o nome, entendeu? Então, eu acho que o chegar sentado ao lado de uma pessoa que eu nunca falei, eu nunca conversei, falando em corpo,
É assim, eu não sei nada sobre o braço. Não sei nada. Se o braço está doendo alguma parte, eu não sei. Porque eu não conheço. Então, eu acho que essa parte do envolvimento da igreja num todo é um desafio para mim, né? Ok. Porque Na verdade, né, a unidade ela é diferente de união, né? A unidade tem a ver com o que vocês colocaram aí, né? Alguns colocou a questão da compreensão, da responsabilidade, né? A unidade ela existe, né? Quando existe esses aspectos, né? Com o que a Rosa falou, a questão do conhecimento, né? O que o Senhor promove em nós é exatamente unidade, que existe em meio, né, às diversidade. No caso, né, como a Rosa falou, né, eu conheço aquele irmão ou aquela irmã, né, e eu tenho unidade com ele ou com ela, né, por causa de quê? Apenas, né, por conta dessa realidade da fé que nós temos em Jesus Cristo, né? E é isso que promove a unidade, né? Não a união apenas, né? A união ela é muito relativa, né? A união ela se dissolve com muita facilidade. Basta, né, ter ideias contrárias ou atitudes diferentes, né? A união vai embora. Basta fazer o que eu não gostei, que a união vai embora, né? Mas quando há unidade, né, aí há a compreensão, como alguém falou, né? Amor que cobre um multidão de pecados, né? Todos com o mesmo propósito, né? Porque existe uma unidade que a fé promove, aquilo que Paulo coloca lá em Efésios 4, né? Por que há a unidade? Porque todos somos de um corpo, todos temos um Deus, todos temos apenas o mesmo Espírito. Né? Então, é isso que promove a unidade. E há desafios, né? Que nós temos que enfrentar. Acho que é legal, a Rosa colocou um desafio. Né? Eu vejo isso como um desafio mesmo para todos nós, que é a questão do conhecimento, do relacionamento, né? Nos relacionando, aquilo que Provérbios fala, né? A gente vai se afiando, né? Porque quando a gente se relaciona, aí o braço que a Rosa compartilhou, né? O braço encosta na mão, né? Na mão não, né? Encosta na perna, né? E aí quando ele encosta, né? Pode ser que dê aí um atrito. E quando dá atrito, a gente vai perceber se a unidade ou a união, né? Então, unidade, ela é profunda, a unidade, ela tem propósito, né? A unidade, ela tem, acima de tudo, né? Um fator externo, né? Quando eu falo externo, que é além de nós, né? E este fator externo é a pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Fale, Patrícia. Pastor, não é a Patrícia? É o Marcos. Fala mais alto, querido. Tá bem baixinho o seu microfone hoje. Tá me ouvindo? Agora sim. Então, ouvindo aqui as considerações aí dos irmãos, e eu vou aproveitar o gancho aqui da Val, que ela falou. Nós somos um corpo de diversos perfis, né? Quando a gente se junta, a gente tem um tempo de comunhão, um tempo de adoração e um tempo de aprendizado através da explanação das Escrituras. Mas a igreja, ela é multiforme, né? Tem várias idades, tem tipos de pessoas que são diferentes, tem gostos diferentes, trabalham em locais diferentes. Então, a gente tem um propósito universal que está descrito em Efésios, a partir do capítulo 1, que Deus nos separou para sermos uma família com Ele.
e o modelo é Jesus. Mas Deus tem vários propósitos, né? Tem uns que vão a lugares que outros não vão, e ele está, às vezes, lá sozinho. Eu trabalho com público, e eu vejo quanta gente está totalmente fora do conhecimento da verdade, se dizendo cristão. Entendeu? E a unidade é importante, sim, é importante, mas eu conheci um trabalho do pastor Abe Uber. Ele atuou lá como é que é o nome, meu Deus? Enfim, lá para o norte do Brasil, depois veio para Fortaleza. Ele implantou um trabalho que dizia assim, cada um tem que ter o seu discipulador. Porque eram 5.000 discípulos que se reuniam num domingo. Mas como é que um pastor vai cuidar de 50 discípulos? Como é que um pastor vai cuidar de 100? Não tem como. Então ele criou um modelo de igreja que cada discípulo tinha um discipulador. E assim, cada um, para onde ia, onde morava, onde trabalhava, era um missionário, mas tinha uma cobertura, prestação de conta, oração, chorar, a se alegrar, contar sucessos. E esse discipulador também tinha um discipulador. Então era uma igreja que era mutuamente assistida, né? No seu dia a dia, nas suas dificuldades, pecados, enfim. Ele tinha a quem recorrer. E durante a semana estavam cada um nas suas atividades, cada um nos seus afazeres e também nos seus desafios de evangelização. E no domingo de ajuntamento eram 5.000 pessoas, mas cada um assistido, cada um cuidado. Então havia aí uma unidade, embora nem todos se conheciam, que é muito grande o grupo, né? E eu vejo hoje o desafio esse. As pessoas vão, recebem uma palavra, né? E guardam no coração, vão vivendo suas vidas, sua semana, cada um numa área. A igreja de Deus ela é derramada sobre a terra, né? Uns vão para lugares difíceis, outros vão para lugares bons, mas estão lá. E muitas vezes a gente acaba vendo que precisa de um apoio, precisa de uma força, mas é complicado porque todo mundo está na ativa, todo mundo está na luta, né? Como a gente costuma falar. Então eu vejo esse desafio. Quando a gente se ajunta, somos totalmente diferentes uns dos outros, mas o propósito é nos beber da mesma fonte, do mesmo espírito. Porém, o propósito individual é bem diferente de cada um, né? Bom, não sei se eu vejo como propósito individual diferente, né? Eu acho que existem funções diferentes, né? Mas o propósito eu não vejo como propósitos diferentes individuais, né? Eu acho que se nós temos que buscar a unidade, quando fala de unidade, não é que você vai pensar a mesma coisa que eu, a menos que este pensar seja alguma coisa em relação à palavra de Deus, aí é diferente, né? Mas a grande maravilha do reino de Deus, né, é juntar pessoas assim como nós, né, pessoas diferentes, né, com personalidades diferentes, com o jeito de fazer as coisas diferentes, né, com temperamentos, né, mas tudo isso, né, personalidade, temperamento, jeito, todas essas diferenças, elas são submissas, né, àquilo que a palavra deixou revelado para nós, aquilo que as escrituras nos ensinam. Então, o temperamento diferente do Jaime, né, ele tem que ser submisso àquilo que a palavra de Deus diz para que haja unidade, né? A unidade existe, né? Ela só existe mesmo em meio à diversidade que Deus criou. Deus criou a diversidade, né? Deus não fez robôs, né? Nós não somos crentes em série. Nós somos crentes, né? Salvos de vários lugares diferentes, de vários contextos diferentes, né? Mas cada um com o seu estilo. Por isso que o Senhor alcança pessoas aonde o Marcos, por exemplo, está, né? Que talvez não alcançasse através do Jaime.
né? Deus alcança pessoas aonde a Val, Fernando, Rosa, Marcos, por exemplo. Marcos tem um contexto de trabalho com pessoas, né? Que é o Marcos que vai ser instrumento de Deus para alcançá-los que outros não alcançariam. Tá? Então, quando fala do desafio, né, da unidade, é realmente buscar este propósito comum, né? Nós todos, nós que estamos aqui, nós temos um propósito, nós não temos vários propósitos, nós temos um propósito, tá? E este propósito está revelado nas Escrituras. Se eu pudesse citar apenas um, né? Nós estamos falando da grande comissão, né? Só para dar um exemplo, não que seja esse apenas o texto específico, mas nós temos um propósito, né? O propósito é testemunhar do Senhor aqui, ali, papapá, vocês conhecem o texto, tá bom? Então, este é o propósito. Para exercer este propósito, aí nós temos uma diversidade de possibilidades, entende? Mas aí é diferente, tá? Há uma diversidade de possibilidades, de implicações para nós, né? Mas há um propósito só, né? Quando nós temos este propósito, aí nós nos reunimos, né? Como foi falado aí pela Val, pelo Marcos, nós nos reunimos na igreja para adorar o Senhor, né? E saímos todos com o mesmo propósito, né? Nós temos um propósito só, que se manifesta de várias maneiras, né? Por isso, né, o texto que o Marcos comentou, né? Eu vejo que a multiforme, para mim, né, diferente do que ele falou, eu penso um pouco diferente. Eu creio que a Bíblia diz que é a multiforme graça de Deus, né? Então, o que é multiforme é a graça. Então, a graça se manifesta de várias maneiras, né? Por isso que é multiforme. De várias formas ela se manifesta, mas ela se manifesta alcançando essas pessoas de várias maneiras para que traga essas pessoas a um mesmo corpo, um corpo só, com um só Senhor, com um só Espírito, com um só propósito, né? E este propósito, então, ele é multifacetado, né? Ele é diferenciado. Por isso que Deus alcança pessoas diferentes, como você e eu, né? Então, Deus vai usar essas pessoas diferentes que, sendo diferentes, tá, conseguem se unir em torno de um único propósito. Por isso que é graça. Esta é a multiforme graça de Deus que Paulo fala, tá? Então, é dessa maneira que temos que pensar, buscando essa unidade, né? Não é uma união, né? Por isso que nós não cremos, né, nessa questão da união entre todas as igrejas, né? Não temos nessa ideia de ecumenismo. Nós não cremos no ecumenismo. Por quê? Porque não é a realidade de sermos unidos, né? Porque não há o mesmo propósito, por exemplo, né, quando se fala de uma igreja e quando se fala de outra igreja que não professe a Jesus Cristo. Então, nós não temos o mesmo propósito, por exemplo, quando se fala de ecumenismo, mas nós temos o mesmo propósito, né? Por exemplo, fechando aqui para nós, né, como igreja, nós todos temos que ter este propósito que, por exemplo, é a grande comissão, e ela se manifesta de forma multifacetada, né? Por isso que é a multiforme graça de Deus, né? Então, são pessoas diferentes, né? E aí, quem se achega ao reino, quem se achega ao corpo, ele geralmente se achega pensando bem diferente, né? Em vários temas, vou dizer assim, tá? Mas estas diferenças, né, elas vão sendo
trabalhadas, elas vão sendo transformadas à luz do Evangelho, à luz das Escrituras, para que aquilo que é diferente do que a Bíblia revela seja mudado, tá? Mas Deus vai usar pessoas diferentes, não tem jeito, né? Todos nós somos assim, né? Louvado seja Deus que Deus não fez robôs, ele fez gente assim como você e eu, né? E o teu pensamento é diferente do meu, né? Ou o teu jeito de ser, né, é diferente do meu, sim, né? Mas duas pessoas diferentes conseguem, no poder do Espírito Santo, né, ter o mesmo propósito. E esse propósito é revelado pelas Escrituras. Só que Deus vai usar você de um jeito e vai usar a mim de outro jeito. Mas lá na frente, o propósito tem que ser o mesmo, né? O jeito de fazer é o que as Escrituras deixou para nós um modelo. Nós não cremos também, né, numa outra ideia de que os fins justificam os meios. Isso também não é bíblico. Eu não posso alcançar um fim de qualquer jeito, porque Deus deixou não apenas o propósito, mas ele deixou também as maneiras de fazer. Os meios de fazer estão nas Escrituras. Então, nós não podemos alcançar um final, né, de qualquer jeito, porque os fins justificam os meios. Não, os fins não justificam os meios. Tá? Isso não tem fundamento bíblico. Então, eu tenho que pensar, qual é o propósito? É este. Tá bom. Como é que eu vou alcançar? As Escrituras também nos ensinam. E como que vai ser feito isso? Aí sim, vai ser feito através de gente diferente como você e eu. Tá? Gente com temperamento, personalidade, uns são mais aguerridos, outros são mais, né, introvertidos, outros extrovertidos, tá? Mas tudo isso, né, glorifica a Deus quando a unidade é alcançada, né? E a unidade é alcançada quando aquilo que é feito do jeito de Deus, com pessoas inspiradas, orientadas pelo Senhor, glorifica a Deus. Aí sim, aí a unidade ela é alcançada segundo aquilo que Paulo coloca em Efésios. Muito bem, querido, deixa eu continuar aqui um pouquinho. A última perguntinha tem a ver com aquilo que vocês já falaram, né? O que você está fazendo para promover a unidade, né? Você é um instrumento de Deus, então você tem que ter atitudes e intencionalidades para promover a unidade com seus irmãos e irmãs em Cristo, tá? Então, acho que é um desafio para você. O que você pode fazer para promover a unidade? Acho que é uma pergunta que todos nós temos que nos fazer periodicamente, né, para que eu esteja sendo útil, né, servindo ao Senhor, servindo ao reino, servindo à minha família, né? De que maneira eu promovo a unidade? E aí você pode pensar de várias coisas, né? Vocês já falaram muitas coisas aí, né? Por exemplo, poxa, eu estando sempre presente nos momentos que a minha família está reunida, adorando a Deus, né? Isto é uma maneira que eu promovo a unidade, né? Eu procurando saber o que acontece com o braço, né? Como a Rosa falou, né? É uma maneira de eu promover a unidade, né? Se eu me relacionar mais e mais com as pessoas, procurando servir, né, aos meus irmãos, procurando estar junto, isto é uma maneira de eu promover a unidade, né? Se eu lutar para que a minha família cada vez mais esteja centrada em Cristo Jesus, se eu lutar para que a minha família esteja firme no Senhor, eu estou promovendo a unidade, né? Então, há várias possibilidades, né, de que nós temos diante de nós. Mas uma coisa nós temos, é um desafio.
eu tenho que ser um instrumento de promoção da unidade, né? E isto Deus faz através da sua e da minha vida. Então, a pergunta é: o que eu estou fazendo para promover, para lutar pela unidade, né? Para alcançar a vitória nessa questão, né? Então, eu tenho que promover. De que maneira? Aí, Deus dá a estratégia bíblica, a estratégia divina. Deus usa a sua vida cada vez mais para que a unidade aconteça, né? Então, há desafios? Claro que há, né? E como é que isso acontece? Nas próprias realidades do que a igreja tem para realizar, né? Por exemplo, né? Nós temos aí o trabalho com as crianças, né? Então, irmãos e irmãs aí se levantaram, eis-me aqui, eu posso ir lá, eu posso contar, eu posso servir, eu posso preparar o lanche para as crianças, eu posso montar e desmontar, né? Enfim, a parte de promoção de missões, temos a campanha de missões, eu vou abençoar missionários que compartilham do evangelho. Como é que eu promovo a unidade, né? Estando lá, né? Ontem foi feito os pães, como é que eu promovo a unidade? Sendo possível para mim, eu estou comprando um pão, eu estou promovendo a unidade, porque eu sei que aquele recurso vai ser usado para a glória do Senhor. Então, é ficar, usando uma palavra simples, né? É ficar esperto para aquilo que Deus está fazendo através da igreja, através dos seus filhos, através da nossa família. Então, é ficar esperto porque possibilidades existem, né? Basta eu querer ser um instrumento de promoção desta unidade. Muito bem, deixa eu falar um pouquinho das perguntas, né? Nós vamos fechar essa parte aqui, porque a semana que vem entramos na última semana. E aí eu quero fechar, né, essa questão da vida de Cristo dentro das perguntinhas, né, que estão nos questionários. A semana que vem é a última semana, semana 9. Então, tem 5 perguntas aí que eu entreguei para vocês do domingo passado. Se você está com material aí, por favor, eu vou fazer a pergunta. A pergunta 1, quem respondeu? Mateus 24, 30 a 41. Tá bem. Descreve o arrebatamento? Qual é a resposta das 4 aí? Eu marquei por cima. Eu marquei por cima também. Marcou qual, Rosa? Tudo acima. Tudo acima. A Val também. Uhum. Eu também. A Cíntia também. Alguém colocou diferente? Não, né? Muito bem, parabéns a vocês. Palmas, 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 palmas. A resposta é essa mesmo, tudo acima. Os 3 primeiros falam, explicando, né? O evento, nessa passagem, vai falar sobre o que acontece após a grande tribulação. O arrebatamento é o término da era da igreja, da época da graça. Não é abordado em Mateus 24, né? Nós já falamos sobre isso. E descreve especialmente as pessoas levadas para julgamento, assim como o dilúvio de Noé levou as pessoas para julgamento. Tá? Então, aquele texto de Mateus 24, 41, que fala um foi tomado e outro deixado, né? Muitos falam que é arrebatamento, mas não é arrebatamento. Arrebatamento bíblico não irá acontecer desta maneira, né? Lá um será tomado para juízo e um será deixado para o reino. É isso que Jesus explica em Mateus capítulo 24. Questão 2. Qual evento é o sinal culminante de advertência a Israel de que Cristo está prestes a retornar? Eu coloquei o anticristo. Eu coloquei a 1 também.
A1. Quem mais? Alguém colocou diferente? Não tem, não. Muito bem, a vinda do anticristo. Legal, parabéns. A terceira é facinha, né? Sim. Qual será o papel de Cristo na sua segunda vinda? Juiz. Juiz. Muito bom. Pergunta 4. Na casa de Simão, leproso, o que foi feito para preparar Jesus para o sepultamento? A mulher derramou o frasco de perfume na cabeça de Jesus. Sim. Isso, a terceira. Ok. Parabéns. E a última, por que Jesus orou para ser glorificado? Para Para mostrar mostrar a dependência do Pai. Sua dependência do Pai. Muito bem, meninas. Fala, Só meninas responderam hoje. Nós, balinhas para nós. Meninos não responderam. Só os meninos responderam. Deixaram, né, Nós deixamos elas responderem. A gente Ah, é? Mas eu aceitei todas. Isso foi todas, né, Marquinhos? Muito bem. É porque a Bíblia fala que a gente tem que ficar calada na igreja e a gente deixa elas falar em casa. Tá bom. Deixa eu explicar um pouquinho. A semana que vem, né? A semana que vem e a outra, espero que a gente consiga fechar, né, esse tema com a gente aqui. Então, espero que setembro a gente termine para outubro começar uma nova temática. Na semana que vem, a gente vai falar um pouco mais sobre a oposição que o Senhor sofreu e depois, como eu falei, a última semana. Tá? Quando se fala da oposição que Cristo sofreu, né, nós falamos do ministério dele, só para lembrar um pouquinho, nós falamos do ministério que ele sobe, dá aquele, né, crescimento, aquela popularidade, né? Depois ele sofre uma oposição e aí no final, né, que é a própria questão da morte do Senhor. Quando se fala da oposição, eu queria que vocês descobrissem na palavra de Deus, a partir dos textos que eu vou entregar para vocês, né, o porquê que Jesus sofreu oposição. Tá? O que a Bíblia nos revela na vida de Jesus, a oposição que ele sofreu. Por que que ele sofreu oposição? E a partir disso, vocês, né, nós aprendêssemos a implicar para a minha vida. Né? Qual foi a oposição que Jesus sofreu? Por que que ele sofreu? E aí nós trouxéssemos isso para a nossa vida e implicássemos para o nosso dia a dia. Então, eu vou entregar para vocês hoje à noite, na igreja, o material, e vocês vão fazer, se Deus permitir aí, 2 trabalhos. Né? Um vocês estão fazendo, que é a própria leitura, aí é simplesinha, é a leitura com os milagres de Jesus. Alguém já completou? Não, né? Eu tô quase. Quase. Está quase. Legal. Quase não consegui. E essa é só uma leitura. Você vai lendo, né? Vai lendo e vai escrevendo, tá? Não tem muito trabalho, entre aspas, né? É só o tempo dedicado a você fazer a leitura. Diga, Val. Então, essa parte aí, você falando do texto de 33 milagres, né? Isso. Mas eu encontrei 36. Eu falei que 33 ou até 35. Mas se tem um a mais, né? Porque tem 2, que um é repetido, que é a pesca maravilhosa, e o outro, alguns consideram como milagre, que é, né, a reconstituição da orelha de Malco. Ô, pastor. Ele está, mas esse milagrosa eu coloquei uma vez só achei uma vez. Agora, da orelha do Malco, isso entrou como um milagre mesmo. Eu acho que o outro que entrou como um milagre, que
da pesquisa que eu fiz, e que talvez não tenha na sua, quando ele anda sobre o mar, né? Vocês... Porque isso, na pesquisa que eu fiz, entra como um milagre. Ele foi citado em 3 dos evangelhos. Só Lucas não cita ele. Deixa eu olhar aqui a minha relação dos 33. Cristo anda sobre as águas. Eu coloquei até o número 20 aqui no meu, que é Mateus 14, Marcos 6, perdão, e João capítulo 6. Quando ele aparece lá para os discípulos no caminho de Maús, aí não conta como milagre? Quando ele aparece? Não, isso aí, não, ele já está ressuscitado. Já está ressuscitado, tá. Ele está ressuscitado. Ok. Aí não. Eu vou, o legal, vocês vão fazer, e depois eu vou entregar, semana que vem, eu entrego uma espécie de gabarito. Aí vocês dão uma comparadinha, que o que vocês descobriram são os mesmos que eu descobri. Ok. Tá legal? Então, mas o que eu gostaria para vocês, eu vou entregar hoje à noite, é um trabalho, na verdade, é mais um. Outros é facinho, né? Que é 4 textos bíblicos que vocês vão dizer qual a oposição que Jesus sofreu. Por que ele sofreu oposição? O que ele estava fazendo que sofreu oposição? E o outro trabalho, né, é vocês olharem para Mateus 16, 18 e 19, aquela passagem lá, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vocês sabem de que a Igreja Católica Romana se apoia neste texto por uma interpretação, né, para estabelecimento do papado romano e todo o poder que advém dele. E eu queria que vocês estudassem o texto, tá? Para que vocês escrevessem como é que vocês entendem o que Jesus queria dizer, né? Quem é esta pedra? O que Jesus estava dizendo quando se refere a Pedro, quando ele fala para Pedro esta passagem. Então, quero que a gente estude um pouquinho, né, com textos paralelos de outros evangelhos, para que vocês definam, né, como você entende esse texto, tá? Que eu tenha uma opinião a respeito. Este é o propósito, tá? Hoje à noite eu vou entregar para vocês uma folhinha para vocês poderem estudar durante a semana este texto, tá bom? Alguém ia falar? Cortei alguém? Não. Não? Tá bom. Então, deu para entender? Senão vocês perguntam para mim à noite na igreja, tá? A folha vai dizer 2 tarefas. Uma, vocês vão ler 4 textos e vão dizer por que Jesus sofreu oposição. É só escrever. É um quadradinho simples. E o outro é uma tarefa um pouco maior, que é você estudar esse texto e você vai explicar para nós, né, o que você entende desta passagem. Tá legal? Ok. Então tá bom. Além de, né, o materialzinho da última semana. Tá? Eu vou entregar a semana 9 para vocês. Hoje tem bastante impressão para fazer. Além de entregar, eu vou entregar para os casais que estavam na quinta-feira, eu vou entregar aquela folhinha do orçamento que vocês vão preparar, tá bom? Então tem bastante coisa para eu imprimir aí para algumas pessoas. Muito bem. Podemos orar para encerrar? Pastor, posso fazer? Eu quero fazer uma pergunta para o Benê. O Benê está aí. Fale, Benê. Cadê o Benê? Ô, Benê. Eu vi o Benê entrar, mas não estou vendo a foto dele. O Benê, está pronto o almoço aí? Bem, bom dia. Benê, o almoço está pronto aí? A gente quer saber para ir para aí. Pô, irmã, na verdade, eu tenho que fazer comida pro meu bebê, né? Eu tava fazendo bolinho de chuva para ele, na verdade. Pastor, e acabei de temperar o frango. Pastor, ele está tão... Desculpa, eu tô ouvindo, tô só ouvindo. Na cozinha, pastor. Eu fiquei aqui olhando ele aplicado na cozinha, parabéns. Mano,
A Osara está trabalhando, né? A gente tem que estar correndo atrás também, né? Não pode deixar o barco afundar. Tá certo, Tá certo? é só uma brincadeirinha. Não, tá bom, irmã, que é isso. Beijo a todos aí, viu? Até a noite, se Deus quiser. Valeu, queridos. Deus abençoe. Se Deus permitir, à noite nós nos encontramos. Hoje tem um culto um pouco especial, porque nós teremos a apresentação da Helena, né? A filha do Paulo e da Jamile, e teremos também um missionário mobilizador, né? Compartilhando um pouco da obra missionária para nós hoje à noite. Tá bom? Então, estejamos juntos hoje à noite, se Deus permitir. Beijo no coração de vocês. Bom macarrão a todos aí. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Bom dia a todos.